Boa noite, eu sou a Gica do Reset Graça. Estou lendo com vocês o livro A Revolução da Graça, do pastor Joseph Prince. Hoje vamos continuar com o capítulo 4, Receba a maior das bênçãos. A chave para viver com maior confiança e ousadia é saber, antes de tudo, que todos os seus pecados foram perdoados. Hoje, como um filho amado de Deus, saiba que seu Pai Celestial não está zangado com você. Ele não está bravo com você. Todos os seus pecados foram julgados e punidos no corpo de Jesus na cruz. Você tem a certeza de que todos os seus pecados foram perdoados? Há muitos cristãos lutando contra a culpa, o medo e a condenação porque não têm a convicção de que todos os seus pecados foram perdoados de uma vez por todas. Eles, inadvertidamente, se escondem de seu Pai Celestial quando erra, em vez de virem com ousadia ao seu trono de graça para receber misericórdia e encontrar graça para socorrê-los quando mais precisam. Ver Hebreus 4,16. Eles se escondem como Adão e Eva se esconderam no jardim de Eva, humilhados pela vergonha e pelo medo. Como romper o ciclo da derrota? Se você está se escondendo de Deus hoje, quero encorajá-lo com este testemunho caloroso que recebi de Johnny, que mora no Texas. Uau, por onde começar? Tenho 37 anos e meu coração acaba de ser renovado por Deus. Ele me devolveu os anos que eu havia perdido e me deu uma paz que não consigo explicar. Sou filha de pastor e fui criada sob o ensinamento legalista. Sempre vi Deus com mais uma figura de autoridade em minha vida que amava apontar os meus erros. Durante um período complicado de minha vida, sofri uma grave convulsão. Naquele instante, achei que estivesse morrendo e percebi o quanto nós, humanos, somos completamente impotentes. Logo depois desse episódio, a minha cunhada me deu um de seus livros. Acredite-me. O igrejismo, até aquele momento, já havia causado muitas tristezas, de modo que eu não estava nem um pouco ansiosa para ler o livro. Entretanto, eu li apenas para que a minha cunhada me deixasse em paz. Depois do segundo capítulo, as coisas começaram a fazer sentido na minha cabeça. Comecei a repetir: sou justificada em Cristo. Embora isso estivesse muito longe da maneira como eu me sentia naquele momento. À medida que lia o livro, percebia que mudanças estavam acontecendo em mim. Comecei a ver quem meu papai Deus era. Paz, amor, fé, verdade acima de tudo, perdão. Descobri que meus pecados estavam naquela cruz com seu filho. Portanto, eu podia seguir em frente e deixar todos os meus fracassos para trás. Eu não tinha de arrastá-los mais por aí. Desde então, pedi a Cristo para verdadeiramente assumir o controle do meu coração e da minha vida. Fui rebatizada e tive a convicção de que a minha carne pecaminosa foi crucificada em meu espírito quando fui submersa nas águas. Eu nasci de novo. Fui viciada em álcool e cigarros nos últimos 2 anos também. Hoje estou liberta de ambos, não pela minha própria força, mas por causa de Cristo. Simplesmente continuo repetindo: eu não posso, mas tu podes. As pessoas que me conhecem há anos podem ver a diferença em minha vida. Estou simplesmente descansando em Cristo. Não tenho de trabalhar para que Ele me ama. Simplesmente subo no seu colo e deixo que Ele me ama. Os relacionamentos com os meus filhos, meus pais e até comigo mesmo foram restaurados por causa de Cristo Jesus e do seu sacrifício perfeito. Por causa das más escolhas e das decisões pecaminosas do passado, eu havia perdido algumas coisas importantes em minha vida, mas Deus as está restituindo 7 vezes mais. A sensação avassaladora de paz tem sido a maior delas. Às vezes também sinto o papai Deus dedicar seu tempo para me dizer que está pensando em mim. Minha filha mais nova também acaba de se batizar. Parte do testemunho dela à igreja foi: mamãe passou por um período muito difícil e Deus a ajudou a atravessá-lo. Agora vejo a minha mãe como uma cristã e tanto, e isso me fez ver o poder que Deus tem. Uau! Foram as palavras de uma criança de 11 anos. Obrigada, Pastor Prince, por permitir que Deus fale através de você. De nada, Johnny, e obrigado por dedicar tempo para compartilhar sua história.
Você tem a certeza do perdão? Você pode perceber ao ler a história de Johnny como a vida dela começou a mudar quando ela recebeu a revelação de que todos os seus pecados, erros e má decisões foram perdoados. Para viver acima da derrota e experimentar uma vitória duradoura, é crucial que você tenha certeza do perdão. No instante em que você convidou Jesus para entrar em seu coração como seu Senhor e Salvador, todos os seus pecados foram perdoados. Seus pecados passados, seus pecados presentes e seus pecados futuros. A palavra de Deus nos diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1:7. A partir do momento em que nasceu de novo, você está em Cristo. Não precisa tentar receber perdão. Você tem o perdão dos pecados, e esse perdão de pecados não é mensurado pelo que você fez, mas pela riqueza da graça de Deus, seu favor imerecido, não conquistado e não adquirido. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, ver Romanos 6:23. Em outras palavras, a punição pelo pecado é a morte. Ela também nos diz que sem o derramamento de sangue não há remissão, Hebreus 9:22. O sangue, portanto, é necessário para perdão dos pecados. É por isso que, sob a velha aliança da lei, o pecado era coberto temporariamente através do sangue de animais dados em sacrifício. As boas novas do Evangelho são que o nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo, desceu do céu à terra e se sacrificou na cruz. Seu sangue perfeito e sem pecado cobriu todos os nossos pecados. Você e eu não podemos pagar pelos nossos próprios pecados, de modo que ele fez isso por nós. Agora, todo aquele que crê nele jamais morrerá, mas receberá o dom da vida eterna. Aleluia! Observe como Davi descreve a bem-aventurança de um homem cujos pecados são perdoados. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Romanos 4, 7 e 8. Agora, leia isso na versão New Living Translation. Oh, que alegria para aqueles cuja desobediência é perdoado, cujo pecado são colocados fora de vista. Sim, que alegria para aquele cujo registro de pecado o Senhor apagou. Uau, que alegria e que bênção é receber o perdão dos pecados. De modo oposto, quando os cristãos começam a questionar se verdadeiramente são perdoados, isso leva a todo tipo de inseguranças, medos e cativeiros destrutivos. O medo e a insegurança não podem existir em um relacionamento saudável com Deus. Em um casamento, se uma esposa nunca se sente segura do amor de seu marido por ela, jamais extrairá força do seu casamento, nem encontrará alegria nele. Em vez de florescer, esse casamento se desintegrará com o tempo. Do mesmo modo, nosso Pai Celestial não quer que vivamos aprisionados da insegurança perpétua, porque nunca estamos seguros do nosso perdão. Conheça o valor de Jesus. O apóstolo Paulo diz aos cristãos que nasceram de novo em Cristo que Deus Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1, 13 e 14. Observe que houve uma mudança de lugar. Você estava sob o poder das trevas, mas no instante em que creu em Jesus, você foi transportado e colocado sob o sangue de Jesus, onde há perdão perpétuo dos pecados. Conheça o valor de Jesus. O apóstolo Paulo diz aos cristãos que nasceram de novo em Cristo que Deus Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1, 13 e 14. Observe que houve uma mudança de lugar. Você estava sob o poder das trevas, mas, no instante em que creu em Jesus, você foi transportado e colocado sob o sangue de Jesus, onde há perdão perpétuo dos pecados. Para entender o completo perdão dos pecados, temos de entender o valor da pessoa que se sacrificou na cruz por nós. Somente ele, por ser sem pecado, podia pagar por todos os pecados de todos os seres humanos. Quando nosso Senhor Jesus morreu no Calvário,
Ele tomou todos os pecados da humanidade com um sacrifício sobre si na cruz. Ele tomou o juízo, a punição e a condenação por todos os pecados sobre si. Esse é o valor deste único homem, Jesus. O pagamento feito por ele é muito superior ao valor da dívida dos nossos pecados. Só há uma maneira de receber o perdão de Deus. Ora, isso significa que todos estão automaticamente perdoados? É claro que não. Leia com atenção. Embora a dívida do pecado de todos tenha sido paga, cada indivíduo precisa tomar uma decisão pessoal para receber o perdão de todos os seus pecados, recebendo a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Jesus é o único caminho para a salvação. Não há nenhum outro caminho a não ser por meio de Jesus e seu sangue derramado. Ouça o que a palavra de Deus diz. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, de 9 a 13. Não há duas opções na Bíblia quanto a como uma pessoa se torna um cristão nascido de novo em Cristo. Para ser salvo, você precisa confessar com sua boca que Jesus é seu Senhor e crer em seu coração que o Deus o ressuscitou dos mortos. Assim sendo, qualquer pessoa que lhe diga que o pecado de todos está automaticamente perdoado e que você não precisa receber Jesus como seu Senhor e Salvador para ser salvo, está biblicamente errada. Esses ensinamentos são heréticos e são mentiras que vêm das profundezas do inferno. Não há salvação sem Jesus Cristo. Não há certeza que todos os nossos pecados foram perdoados sem a ressurreição de Jesus. Como você sabe que seus pecados foram perdoados? O apóstolo Paulo proclama: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 17, 20 ao 22. Ora, Cristo ressuscitou? Sim, absolutamente. E de acordo com a Bíblia, porque ele ressuscitou, você não está mais no pecado. A ressurreição de Jesus é a prova viva de que todos os seus pecados foram completamente e totalmente perdoados. Você não pode pregar a graça sem pregar Cristo ressurreto. Fomos salvos pela graça por meio da nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus, sendo rico e misericordioso, em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, de 4 a 9. O perdão que recebemos não depende de nós, nem do que fizemos ou não, para que ninguém se glorie de tê-lo conquistado através dos próprios esforços. Por meio da fé, na obra consumada de Jesus na cruz, recebemos o dom da salvação. A salvação é um dom. Quando se recebe um presente, significa que você não precisou trabalhar por ele, conquistá-lo ou merecê-lo. Um presente é dado a alguém por outra pessoa, e Jesus deu a própria vida para resgatar a nossa. Ele lhe garantiu o perdão. Mas, Pastor Prince, eu não mereço isso. Você está absolutamente certo.
Merecemos punição por todos os pecados que cometemos e cometeremos durante toda a nossa vida. Merecemos a morte, mas Jesus tomou essa morte por nós e nos deu a vida eterna. Ele tomou o que nós merecíamos e nos deu o que não merecíamos. É por isso que fomos salvos pela graça, seu favor imerecido, não conquistado e não adquirido por meio da fé. Lembre-se sempre disto. Como você foi salvo? Pela graça por meio da fé. Como todos os seus pecados foram perdoados? Pela graça por meio da fé. Como você foi justificado? Pela graça por meio da fé. Esse é seu fundamento inabalável, edificado sobre a obra consumada de Jesus Cristo. Não permita que qualquer ensinamento diminua a cruz de Jesus em sua vida e faça da salvação, do perdão e da justificação coisas que você precisa se esforçar para manter. Você recebeu a salvação, o perdão e a justificação pela graça por meio da fé na obra consumada de Jesus, e eles estão garantidos pela obediência dele ao Pai na cruz. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos 5, 18 e 19. Justiça não tem a ver com agir corretamente. Justiça tem a ver com crer corretamente. Você se torna justo aos olhos de Deus quando coloca sua fé em Cristo e no sacrifício dele por você. É por intermédio da obediência de Jesus que nos tornamos justos e justificados de todos os nossos pecados. Justificação é quando nosso Senhor Jesus remove toda a culpa e penalidade do pecado e proclama que nos tornamos justos pelo seu sangue derramado. Como os pecados futuros podem ser perdoados? Pastor Prince, se todos os meus pecados foram perdoados, isso significa que meus pecados futuros também foram? Mas como meus pecados futuros podem ser perdoados? Essa é uma ótima pergunta. A verdade é que quando Jesus morreu na cruz há 2000 anos, todos os nossos pecados eram futuros. Existem pessoas que argumentam que não há nenhuma passagem bíblica que diga que todos os nossos pecados futuros estão perdoados. Elas ensinam que quando recebemos a Jesus, todos os pecados passados estão perdoados, mas nossos pecados futuros apenas são perdoados quando os confessamos e pedimos perdão a Deus. Primeiramente, vou me dirigir àqueles que afirmam não existir nenhum versículo bíblico declarando que nossos pecados futuros foram perdoados. Deixe-me dizer que, na verdade, não existe nenhum versículo afirmando que somente nossos pecados passados foram perdoados. Mas há um versículo que afirma claramente, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1:7, grifo nosso. No texto grego original, o verbo para temos está no tempo presente, o que indica ação contínua, significando que estamos continuamente tendo perdão de pecados, inclusive de qualquer pecado que possamos vir a cometer. Além disso, 1 João 2,12 diz: Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. A conjugação do verbo é feita no presente perfeito do grego. São perdoados, significando que esse perdão é uma ação definida, completada no passado, com efeito contínuo no presente. Isso significa que o perdão de Deus beneficia você no seu presente e continua no seu futuro. Deixe-me indicar outro versículo que claramente afirma que todos os nossos pecados, inclusive os nossos pecados futuros, foram perdoados. Vocês estavam mortos em pecados e seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Então, ele deu-lhes participação na própria vida de Cristo, porque lhes perdoou todos os pecados e apagou as acusações
confirmadas que havia contra vocês, a lista dos seus mandamentos que vocês não tinham obedecido. Tomando esta lista de pecados, ele a destruiu, pregando-a na cruz de Cristo. Colossenses 2, 13 e 14, grifo nosso. Jesus perdoou todos os nossos pecados. A palavra todos no versículo anterior é a palavra grega paz, que significa todo tipo ou variedade, a totalidade das pessoas ou coisas referidas. Ela se refere todo, qualquer, todos, a totalidade, de modo que todos significa todos. O perdão de Deus pelos nossos pecados cobre todo o pecado, passado, presente e futuro. Quando recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, recebemos o perdão total, completo por todos os nossos pecados. Em Hebreus 10, 11 a 14, a Bíblia diz: Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Agora, de acordo com esse versículo, como cristão, por quanto tempo você foi aperfeiçoado? Para sempre. Como você pode ser aperfeiçoado para sempre se os seus pecados futuros não foram perdoados? Completo perdão significa que um comportamento reto não é importante? Muitos cristãos se preocupam com o fato de que quando a verdade do Evangelho é dita desse modo, as pessoas podem se aproveitar de terem sido plenamente perdoadas em Cristo e passar a viver uma vida de iniquidade. Elas se preocupam com o fato de que esse ensinamento não dê ênfase à santificação ou ao desejo de viver uma vida santa que glorifica a Deus. Portanto, permita-me explicar aqui que, embora tenha sido justificado e se tornado justo pelo sangue de Jesus, ou sido aperfeiçoado para sempre, a verdade é que a santificação está em andamento, em seu crescimento como cristão. É por isso que o autor do livro de Hebreus diz que estamos sendo santificados, embora sejamos aperfeiçoados para sempre, pelo único ato de obediência de Cristo na cruz. Como cristãos, você não pode se tornar mais justo, mas pode se tornar mais santificado ou santo no que se refere à maneira como vive. A justificação pela fé aconteceu instantaneamente. No instante em que recebeu a Jesus, você foi perdoado, purificado, aperfeiçoado em justiça e salvo. Você também foi santificado em Cristo. Ver Hebreus 10:10. Entretanto, é importante entender que a revelação e sua santificação em Cristo são progressivas. Significa que quanto mais você crescer em seu relacionamento com o Senhor Jesus, mais santo você se tornará em todas as áreas da sua vida. Lembro-me de um irmão precioso que escreveu para o meu ministério descrevendo como a revelação de que fomos perdoados em Cristo o trouxe a uma intimidade com Deus com a qual ele anteriormente apenas sonhara. Antes, quando eu estava tentando ser um bom cristão, ele disse, estava apenas rastejando por aí, centímetro após centímetro. Mas agora que consegui tomar posse da graça, estou correndo do meu relacionamento com Deus. Quanto mais aprendo sobre a maravilhosa graça de Deus, mais desesperadamente quero glorificá-lo em minha vida. Que linda ilustração retirada da vida real. Ela mostra o que acontece quando uma pessoa se expõe ao ensinamento que revela o evangelho consistente da graça. Meu caro amigo, sabemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Então, como poderíamos dizer que o comportamento não é importante? Mas ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a revelação do perdão não diminui o valor de uma vida reta e não abre mão dela. Na verdade, a revelação é o combustível
que a torna possível. O dicionário Merriam-Webster Online descreve santificação como o estado de crescer em graça divina em resultado do comprometimento cristão após a conversão. Como você pode ver, tudo se resume a crescer em graça, estabelecer-se no Evangelho da Graça. Paulo disse a Timóteo: fortifica-te na graça que já está em Cristo Jesus, 2 Timóteo 2:1. Pedro encorajou os cristãos a construírem um fundamento firme com essas palavras de encerramento em sua última epístola. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 3:8-1. Cristãos preciosos em todo o mundo estão hoje crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Observei que quanto mais foco minha pregação em revelar a pessoa de Jesus no Evangelho da Graça, mais o escritório do meu ministério recebe testemunhos de pessoas que encontraram libertação do poder do pecado. Hoje, elas estão tão apaixonadas por Jesus e tão cheias de sua paz e vida que começaram a perder o desejo de se envolver em comportamentos autodestrutivos. Como você pode ver, a graça produz verdadeira santidade. Quanto mais você cresce em graça, quanto mais é lavado, vez por vez, pela água da palavra da graça de Deus, mais você cresce em santificação e santidade, e mais você permite que o Espírito Santo corrija hábitos e ideias que o mantêm cativo. Amado, quando você experimenta a graça do nosso Senhor Jesus, a sedução e os prazeres passageiros do pecado desvanecem a luz da sua glória e graça. A vitória também começa a surgir em áreas nas quais anteriormente havia luta, fraqueza e derrota. Perdoados e livres para reinar. Ouça esse relato caloroso que recebi de Reese, que mora na Califórnia. Certa noite, enquanto zapeava pelos canais de televisão, deparei-me com a transmissão de Joseph Prince. O que ouvi me abençoou tanto que na sexta-feira seguinte, às 9 da noite, fiquei colada à TV enquanto o ouvia pregar novamente. Decidi comprar 2 CDs com os sermões do pastor Joseph Prince sobre a graça e a justiça, e ouvi-os muitas vezes. Nunca em toda a minha vida ouvira tal pregação. Nasci de uma família cristã, recebi pessoalmente Cristo aos 22 anos, mas senti que estava ouvindo o Evangelho pela primeira vez. Meu coração saltou dentro de mim e testificou que o que eu estava ouvindo era o verdadeiro Evangelho. Cresci ouvindo que eu tinha que cumprir as leis de Deus para chegar ao céu. Disseram-me que eu tinha de ser aprovada por Deus para que minhas orações fossem respondidas. Deus me foi apresentado como um velhinho mau que estava no céu esperando que eu cometesse erro para poder me disciplinar. Também me disseram que a justiça e a salvação tinham de ser conquistadas através do cumprimento das leis, da velha aliança e de uma vida santa. O que me foi ensinado fez com que eu me sentisse com medo, instável, confusa por toda a vida. Eu estava presa a um ciclo interminável no qual caía em pecado e depois me arrependia. A vida cristã era muito difícil para mim. Ouvir que o verdadeiro evangelho da graça, como a graça significa favor imerecido e que a justiça é um presente que recebi quando fui salva e não algo a ser conquistado, foi água e alimento muito necessário para minha alma. Desde então, comprei todos os livros de Joseph Prince e muitos de seus sermões em CD. Também ouço os programas dele todos os dias. Tudo que Joseph Prince ensina é extremamente libertador para mim, principalmente seus sermões sobre o dom de Deus de não haver condenação. Não há nada tão libertador quanto saber que todos os meus pecados, passados, presentes e futuros, estão perdoados e que Deus não vê nenhum pecado em mim, porque Ele viu todos eles julgados no corpo de Jesus Cristo. Assim sendo, Deus não me condena mais e não me condenará. Não consigo descrever a liberdade que sinto e a alegria e a paz de saber que Deus está em paz comigo. É algo maravilhoso. A revelação da graça que recebi através do ensinamento de Joseph resultou em muitas bênçãos. Meus relacionamentos com as pessoas melhoraram.
Fui curada de um problema de pressão alta que me acompanhava há 7 anos e da insônia. Além do mais, Deus supriu milagrosamente as finanças para que eu comprasse uma casa de 3 quartos em uma área urbana. Ele supriu o dinheiro, embora eu tivesse sido demitida do emprego no mesmo ano. 6 meses depois da demissão, consegui o emprego dos meus sonhos, em uma área na qual sempre desejei trabalhar, com um ótimo salário apesar da crise econômica. Ainda por cima, recentemente, recebi uma promoção e um bom aumento. Agora vejo o favor de Deus sobre toda a minha família. Estou muito mais estável emocionalmente e encaro todos os dias com confiança em Cristo. Meu marido me diz que me tornei uma pessoa sólida. Não brigamos mais como costumávamos fazer, porque Deus também abençoou o nosso casamento. Que toda a glória seja dada ao Senhor Jesus, meu Salvador. Que testemunho precioso! Obrigado por compartilhar sua jornada de fé, Reese. Celebro e me alegro com você. Meu amigo, você pode experimentar a mesma alegria, segurança e restauração incrível que Reese está desfrutando hoje. Assim como Reese, em vez de ficar preso ao ciclo interminável de pecado e do arrependimento, sem que nenhuma diferença real resulte desse arrependimento, você pode andar em vitória e liberdade cada vez mais, todos os dias. O verdadeiro arrependimento é voltar-se para a cruz quando se erra e buscar a graça de Deus. Você não precisa mais carregar o fardo da confusão e do medo, da culpa e da condenação em sua caminhada cristã. Venha para seu amoroso Salvador e receba sua graça e a certeza de ter sido completamente perdoado pelos seus pecados. Ele pagou por tudo com seu sangue. Você será livre para ter o relacionamento que sempre ansiou ter com Deus, um relacionamento íntimo, poderoso e cheio de paz, de alegria e de bons frutos.